evoluir, tem que crescer. Eu não tô falando nem do torcedor, estou falando da imprensa. E a gente segue no mesmo ritmo. Se ganha, está tudo ótimo. Se perde, está tudo ruim. Enfim, o meio termo, nesse caso, não é ficar em cima do muro, é ter um pouco de equilíbrio. A gente não consegue alcançar. O Fernando Lázaro, inclusive, disse, né, que sentiu a pressão da derrota no primeiro jogo justamente no estadual. E aí, Aninha, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Guido, Conrado, Dom Carmo, que eu não via há algum tempo, né? Ah, não, foi mês passado lá em Doha. Desde Doha. Desde a eliminação do Brasil, para falar a verdade. Nós não nos víamos. Aquela festa, né? Coisa, né, cara? Teve detalhes naquela festa, a gente não pode contar. Vamos contar sobre isso, né? Outro dia, né? Outro dia a gente faz um programa sobre isso. Sobre a performance de Led Carmona na festa. Não, foi um fracasso. Lembra daquele detalhe? É dele mesmo que eu tô lembrando. Ele cantou? Eu vou mostrar vídeos em Não off teve aqui. o Tantão, não. Teve o Naná. Eu vou lembrar aqui o Guido, se pessoal... a gente tá curioso, Pois é, imagina o pessoal em casa. Eu também não sei, tá, galera? Eu vou divulgar nas redes sociais em algum momento, que eu tenho imagem? imagem. Óbvio claro que eu que tenho tem. essa imagem. Óbvio Claro que eu que tenho essa tem, jornalista. Vai acabar com a minha carreira. Mas é isso, Guido. Acho que o Led falou bem aí sobre o começo dos estaduais, né? Tem as super análises, quando o time ganha, quando o time perde, se goleia, não fez mais que obrigação, se perde, está na beira do caos. Mas eu acho que vale algumas avaliações, né? A gente tem alguma coisa para tirar dessas primeiras rodadas de Campeonato Carioca, de Campeonato Paulista, principalmente pensando que o estadual ele vai ser a pré-temporada de luxo, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas é o que se aplica pensando no que vem pela frente, né? Não, é verdade. E aí, Conrado, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom. Concordo muito com os dois. Eu gosto desse termo um pouco da pré-temporada de luxo, porque acho que é o que tem que ser de fato, né? Porque não tem tempo. E o estadual até teve um pouquinho mais de tempo de pré-temporada, só que não é a mesma coisa de jogar. E o estadual não tem mais essa importância. Está todo mundo se preparando para as principais competições lá da frente. Eu acho que esse ponto que o Led trouxe, né, da imprensa e muito da torcida, eu acho que aí cabe aos clubes, né, a comissão técnica, claro, também os dirigentes, não entrarem nessa. Saber, ter um norte, ter um trabalho e seguir com aquilo ali. Eu vou testar aqui, vão me criticar, mas eu vou continuar. Eu acho que isso que é o mais importante dos clubes, né? Não cair nessa pressão externa para fazer o que é certo, o que é planejado, pensando lá na frente. Como você disse, o Vitor Pereira está conhecendo o elenco dele. O Lázaro também, tem gente nova chegando, vou jogar com 4 meias, vou jogar com 3 atacantes, o cara vai conhecendo ali aos poucos e tem que usar mesmo o estadual para ir testando. A torcida que realmente ainda não entende muito. Avaliações, o que a Ana e o Conrado, você tem que fazer avaliação. O estadual serve isso, pré-temporada, avaliação. Avaliação boa e avaliação ruim. O que funciona, o que não funciona. Se não está funcionando com esse time que é pequeno, imagine quanto o time que é grande. Então não vamos fazer isso, vamos buscar o outro lado. Serve para isso. Se der para ser campeão, ótimo. Se não der, paciência, cara. Mas você fez todas as experiências possíveis e imaginárias. Agora, por exemplo, Flamengo vai jogar contra o Palmeiras. Aí sim, se tropeçar contra o Palmeiras, você já faz uma análise muito mais contundente, muito mais definitiva, que é um torneio que vale, vale mais, tem rivalidade, peso dos 2 maiores elencos. Até lá, vale a mesma coisa para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians, enfim. Você está trabalhando agora para os objetivos principais. Isso não é jogar fora o estadual, é dar a ele o tamanho que ele tem hoje. É um tamanho de campeonatos tradicionais, mas que servem como laboratório. Ô Guido, vou comer uns minutinhos para acrescentar Claro, à também vontade. no que disse o Lédio agora, porque o que me parece que cada vez mais os estaduais, eles perdem a força esportiva para os clubes, né, para o campo e bola, mas eles seguem como essa potência política para as federações. Então é uma grande incógnita, né, o que vai acontecer com a importância dos estaduais, porque ao passo que a CBF, as federações tratam os estaduais até com chance de classificação para a Copa do Brasil, ele acaba tendo uma importância que tem atrapalhado, entre aspas, o planejamento dos times que vão disputar 70 jogos no ano, né? A gente vai falar de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Internacional. Então, assim, eu acho que esse é a grande discussão. Mais para frente, eu acho que em 2, 3 anos, essa discussão ainda vai ficar ainda mais evidente, porque esportivamente o estadual, ele atrapalha o planejamento das equipes. E ele não tem salvado as equipes com menos dinheiro, né? Ele tem ali um calendário, porque eu vejo muita gente falar assim, eu estava acompanhando a discussão quando o Dodô, né, o lateral, falou sobre acabar com os estaduais. Muita gente fala assim,
Poxa, mas o que fazer com os clubes que não têm agenda o ano inteiro, não têm calendário o ano inteiro? A responsabilidade não é dos estaduais, a responsabilidade é da CBF repensar como organizar isso para não prejudicar os outros clubes, né, ou todos os outros clubes. Porque aí você fica refém de não ter calendário para ter que acontecer o estadual. E isso vai refletindo nas outras séries também, e na categoria de base. Conrado me chamou a atenção recentemente sobre a Copinha, o quanto a idade da Copinha tem mudado, né? Porque os jogadores sub-20, eles já estão com o time principal. Então a Copinha está cada vez mais nova, né? Os jogadores cada vez mais jovens. Né? Nos clubes grandes. Nos clubes grandes. Então, assim, olha o reflexo que a gente tem dos estaduais em todo o organismo do futebol. Por isso que eu acho que falar que o estadual não pode acabar porque ele sustenta as equipes com menos investimento, ele fica um discurso muito raso, porque se a gente quiser se aprofundar para melhorar a condição do estadual, talvez seja mudar o calendário do estadual também. Porque se você antecipa o Campeonato Brasileiro, por exemplo, para março, você abre a possibilidade para aquele calendário se sustentar durante o ano inteiro. E aí o estadual entraria num novo formato. Só que aí você tem a discussão política versus a discussão esportiva. E a discussão política segue vencendo, né? É verdade. Vamos começar falando dos estaduais, né? O estadual que gerou euforia, São Paulo, mas a torcida do Flamengo, a torcida do Vasco, o Espírito Santo é gigantesca. Então, quando você tem o time que o Vitor Pereira já tinha confirmado antes, que levaria o time principal para esse jogo, há um apelo e aí eles sobem o preço, mas realmente eu também acho um absurdo, R$400. Eu acho que você pode ter ingresso de R$400, mas você pode ter um ingresso de R$20. Claro. Entendeu? A questão é essa. Você tem que ter uma... Eu falo isso há 10 anos, fico me repetindo aqui toda hora e não vão fazer nunca, mas a gente fala. Você tem que ter uma parte em qualquer estádio brasileiro. Isso aí devia ser lei. Em vez de lei para ter hino nacional em qualquer jogo de futebol, essa devia ser uma lei muito mais importante nesse momento. Nada contra o hino nacional, mas o hino nacional tem que ser executado nos momentos grandiosos, solenes. Obrigado. Que as pessoas respeitem. Exatamente, também. Não em jogo de futebol. Então, se você tivesse uma lei que garantisse que 10%, 20% do estádio tem que ter obrigatoriamente ingressos com preços populares, isso não aconteceria. Você pode vender para R$400 para o magnata, lá para o Bambambam comprar, ficar sentado lá numa poltrona de folha de pena de avestruz. Que não era o caso ontem. Não era mesmo. E outro de R$20 para o cara sentar no cimento. Mas o cara está dentro do estádio. O pobre está dentro do estádio. Isso não acontece. Você não tem mais por isso que muito importante, classe baixa em estádio de futebol no Brasil. Não tem. Isso é muito importante, isso que fez a torcida do Corinthians. Eu acho que tomara que até motive outras torcidas. Eu acho que isso é um movimento que tem que ser forte no nosso futebol. Claro que é importante, precisa de dinheiro para fazer futebol. Você vê em estádios, eu acho meio ridículo, né? Mas sai lá a renda, o pessoal comemora como se fosse um gol. Meu time ganhou um monte de dinheiro. Eu sei que é importante seu time ganhar dinheiro, só que a torcida, né, o povo principalmente, fez esse time chegar até ali, né? E é importante todo mundo estar no estádio. Claro que eu não estou aqui sendo utópico, querendo todo mundo de graça, R$10 ingresso para todo mundo. Mas como o Led falou, tem que ter uma porção ali com preço mais barato. Por isso que é muito legal da torcida do Corinthians. Tomara que outras torcidas também pressionem, né, para o ingresso com preço mais justo. E uma das faixas da torcida dizia lá, né? Exigimos também o teto, né? O valor máximo ali para não ficar justamente essa coisa oscilando demais. Vamos falar ali de novo, ó. Lá em cima exigimos teto de valores, lá em cima à direita ali a faixa, e aqui embaixo... Como é que é o apelido do Corinthians? Exatamente. Ali embaixo também aparecia time do povo. Time do povo. O time do povo, que o povo não vai. Mesmo porque quando o time está num momento ruim, os times estão em momentos ruins, a primeira coisa que as diretorias de clubes fazem, baixar o preço do ingresso. Sempre é isso, assim. Então, assim, as diretorias usam muito bem esse mecanismo quando é conivente, né? Quando elas precisam. Só que o futebol não é só quando as diretorias dos clubes precisam, né? O futebol, ele acontece todos os dias. Eu fiz o meu TCC sobre elitização do futebol lá em 2011 e muitas das coisas da pesquisa que eu fiz, elas foram se confirmando com a chegada das novas arenas, né? Principalmente essa questão do ingresso, porque você... deixa de popularizar o futebol. Mas o futebol precisa se pagar, né? E aí você tem para mim, eu acho que a grande discussão nesse caso é o que é popularizar o futebol? É você trazer os grandes astros para cá e privar o seu povo de consumir esses grandes astros ali no campo de jogo? E aí você só leva o povão quando o seu time precisa?
quando o time não está bem na tabela, no campeonato. Eu acho que essa conta aí, a gente fala isso há anos, né? A torcida do Corinthians faz isso, sei lá, a vida toda. E a vida toda a gente está questionando, e com o advento das arenas, né? Isso vai acontecer cada vez mais. Porque você traz o grande astro e você vai sustentar esse grande astro com os ingressos caros também. Mas o povo que sustenta mesmo o futebol, e aí eu não vou falar quem é mais ou menos torcedor, um cara que paga R$400 no ingresso, ele não é menos torcedor mas eu acho que você tira um pouco do que é a base do futebol, né? O futebol é o povo, né? E o povo está cada vez mais distante. Por isso que se interessa muito vai por outros caminhos, né? Os games, outras coisas que têm um acesso mais fácil, porque o futebol, de fato, ele está virando algo muito nichado aí para uma galera que tem dinheiro. É verdade. E essa galera que pagou ontem R$400 para assistir ao jogo do Flamengo viu um empate em 0-0. A gente tem as imagens aí para rodar desse jogo. Foi a segunda partida do Vitor Pereira, né, com o time principal. Então estava todo mundo em campo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gerson, Pedro, Gabigol, né, lá atrás Santos, o Varela, Davi Luiz, o Léo Pereira ontem foi titular, né, o Ayrton Lucas. E acabou ficando no 0-0, até criou chances, né? O Flamengo teve também uma posse de bola muito, muito maior do que a do Madureira, mas não conseguiu. Esse aí talvez um dos lances de maior perigo, né? Essa cabeçada do Léo Pereira. E aí depois também o Madureira aparecendo... Madureira empatou com o Vasco e empatou com o Flamengo. É verdade. Empatou os dois por 0-0. Cara, é o que eu falei no início do programa, entendeu? Não vai jogar bem sempre. O time demonstrou um certo desgaste físico. Agora, foi dominante, não fez o gol, não foi uma atuação rica tecnicamente, o time não estava inspirado. Agora, o Vitor Pereira está sendo muito criticado pelas substituições. Aí eu volto a dizer, ele está experimentando, cara. Ele está experimentando. Aí questionaram que ele botou o Marinho na lateral esquerda. Ele só fez uma experiência. Que o Paulo Souza fazia isso. O Paulo Souza não é mais o técnico do Flamengo. Ele fez uma experiência num jogo que, na prática, não valia nada. O Flamengo já tem 7 pontos na Taça Guanabara, mesmo empatando o jogo contra o Madureira. Porque ele tirou o Pedro para botar o Cebolinha, né? O Mateusão entrou depois. Aí ele falou, cara, eu tirei o Pedro, eu estou morrendo de medo do Pedro se machucar. Quando esses caras falam isso, que ele está tendo acesso à ficha médica do jogador. Os caras avaliam o jogador. Tem o CK, ele teve uma preparação diferente que ele veio da Copa. Então, cara, você reclamar de tudo que o treinador faz só porque empatou com o Madureira no jogo da terceira rodada do estadual, o cara não vai ter paz para trabalhar mesmo. Eu acho que o Flamengo não pode entrar em uma que tem acontecido, na minha opinião, inclusive nos últimos anos. Claro que o Paulo Souza foi muito mal em várias questões também. Mas de achar que é um super time que vai golear todo mundo, toda hora, em todos os momentos, inclusive no começo da pré-temporada, e ninguém pode fazer nenhum teste nesse time. E também não pode questionar nenhum erro, né? Tem que só falar dos acertos. Tem isso. E o técnico novo não pode fazer nada. Então, não contrata um técnico novo. Então, você vai lá e reclama com a diretoria que mandou embora o Dorival, ou mandou embora alguém lá atrás. Porque ninguém pode tentar nada diferente, só se der certo. Porque também na vida, não é só no futebol, na vida. Você só vai mudar se der certo, aí é mole. Ninguém tem a certeza. Você tenta, aí você erra, e depois você vai lá. Às vezes vai dar certo, mas assim, ninguém pode tentar nada diferente nesse time do Flamengo, porque aí começa a minar o trabalho do treinador, aí o jogador isso, o jogador aquilo, e aí quando vê o Flamengo está jogando mal, precisa trocar o treinador de novo. Assim, terminou o ano, não estava jogando, não fez grandes jogos. Jogou mal algumas partidas também. Acontece. Então tem que ter também um pouquinho de calma. No segundo jogo, como o Led falou, o cara não pode fazer nenhum tipo de substituição. Claro, se ele ficar insistindo num erro, aí beleza, a gente pode falar sobre isso. Mas o cara pode tentar mudar um pouquinho o jeito de jogar, às vezes vai dar certo. Daqui a pouco vai voltar o Bruno Henrique aí. Ele não pode tentar botar o Bruno Henrique de titular, por exemplo? Deu certo quando o Pedro entrou, né? Mas o Bruno Henrique tinha se lesionado. Então o cara pode ter que mudar a forma do time jogar para tentar. E de cara, talvez não seja espetacular, mas tem que dar um tempinho, né? Os treinadores podem mexer também nesse time do Flamengo, né? É só o começo de temporada. Ontem eu vi uma mensagem, alguém escreveu numa rede social assim, poxa, mas tirou o Pedro e depois teve que colocar o Mateusão, por que não deixou o Pedro até o final?
Ele explicou. Não, porque e assim, o Pedro... mas ali era meio óbvio, né? Assim, é um tipo de questionamento que as pessoas fazem assim, porque o jogador tem que atuar 90 minutos todos os jogos, sendo que ele acabou de voltar, o Lédio lembrou, disputou uma Copa do Mundo, se apresentou depois, só que a questão para mim é, poxa vida, por que tirou um para colocar o outro? E Nem entrou foi uma Cebolinha. substituição direta, exato. Vai quem tomar Mateusão e deixa o Cebolinha no banco. Não, e ele muda uma forma de jogar, né? Ele põe um jogador de mais mobilidade, que é o caso do Cebolinha, depois ele põe um outro centroavante. A questão são poucos dias entre aquele jogo da goleada e o jogo de agora, né? E é isso, é um começo de temporada. Só que, assim, um alerta, fica o alerta aí. Eu até coloquei esse texto hoje, eu sempre cito esse texto do Leonardo Miranda, que é um texto de fevereiro do ano passado, em relação ao Vitor Pereira. O Vitor Pereira é isso. Ele é isso daí, ele é um treinador que muda a equipe, que testa outros formatos, que tira jogador da sua posição e tenta encontrar uma outra forma do time jogar, faz alteração dentro do mesmo time, mudando o posicionamento de jogadores. Então, assim, muito mais do que questionar é entender que o trabalho dele é isso, sempre foi assim. Ele vai tirar jogador do banco, ele vai colocar em outra função, ele vai mudar a forma do time jogar. Ele não é um técnico de um esquema só, ele não monta o time, encaixou aquele, ele vai até o final. Eu acho que esse foi o grande mérito dele na temporada passada e por isso que eu acho que ele é um bom técnico para trabalhar no Flamengo. Se vai dar certo ou não é outra coisa. Duas questões que eu acho que não são definitivas, eu acho que eu observei e que eu acho que ele deve estar observando também. Uma é o Varela, que é titular da seleção uruguaia, beleza, mas ele é muito tímido ainda, pelo menos é muito tímido. Demora a passar, ele não tem muita iniciativa. Não é o Rodinei. Quer dizer que o Rodinei era o Pelé, mas era um lateral que atacava, agredia, ele rompia. Ele rompia linhas e ia. E o Varela, me parece que ele ainda está fazendo cerimônia. Não dá para fazer cerimônia jogando no Flamengo. São jogos para ele apresentar cartão de visita. Nesses jogos ele está com dificuldade, ele tem que se aproveitar agora. E o Gerson, eu estou achando que ele está botando o Gerson muito recuado. Muito recuado. O Gerson tem que jogar mais na frente. Ele já tem o Thiago Maia, não precisa segurar tanto o Gerson. Essa versão do Gerson 2.3, né? De 2023, vindo de assistências e gols, eu acho que estou com um LED, eu acho que tem que jogar um pouquinho mais para frente. Um pouco mais, mas enfim, ele pode estar observando assim, daqui a pouco ele vai mudar o posicionamento, a gente tem que olhar, é o que a gente está fazendo, ele está olhando e comentando. Eu acho que ele está testando isso do Gerson mais atrás, mas a gente está acostumado a ver ele mais na frente. Né? O Gerson, quando começou, era meia, já jogou até de ponta esquerda, enfim. E só para completar o que eu falei do Flamengo, do técnico e tal, é só para a gente não achar que o Flamengo só perde por causa do técnico. Eu acho que isso que tem acontecido nas últimas temporadas, eu acho isso muito errado. Eu sei que é um grande time, talvez seja o melhor elenco, eu acho que é o melhor elenco, mas às vezes o jogador erra também, gente. Isso vale para todos os times. Nem sempre o time perde, é sempre o técnico. Nem sempre também quando ganha, é o técnico que é o melhor. Então tem acontecido isso no Flamengo. Quando empata, quando não ganha dando goleada, aí esse técnico está errado, porque a gente é um esquadrão que tem que golear todo mundo. Não é assim, futebol não é assim. Essa não é a realidade. Mesmo o Flamengo sendo um forte time, é claro que os técnicos podem errar. O Paulo Souza errou, tá, gente? Mas não é sempre 100% culpa do técnico. A gente tem que avaliar mais coisas, inclusive os jogadores tecnicamente. O cara chutou bem, o cara cruzou bem, fez aquilo que foi pedido, estava marcando bem, estava se entregando na marcação. Então, a gente não achar que perdeu é só porque o técnico, se perdeu, só pode ter sido o técnico, porque é impossível o Flamengo perder. Então, acho que não pode ser assim. E o Paulo Souza, né, até pessoas de dentro do Flamengo me falaram isso, de que a questão não é a mudança, né? Foi talvez insistir demais com a mudança depois que você faz o teste, não uma vez, uma, duas, três, viu que não dá certo e insiste nisso, que não é o caso que a gente está vendo agora, né? Só no começo. O começo, que ele fica claro, tá? Não estou defendendo o Paulo Souza, não, pelo amor de Deus. A torcida do Flamengo daqui a pouco vai ver o Vitor Pereira fazer isso num jogo decisivo de Libertadores. Num jogo, porque foi assim, a temporada dele passada ele fez isso, ele tirou jogadores importantes em jogos importantes, porque ele imaginava que o time ia encaixar de uma outra forma, assim, e a característica do trabalho dele é essa. E o que a gente acompanha, claro, assim, no recorte de rede social, né, dos comentários dos torcedores, é também a questão de que o Flamengo tem a Supercopa no dia 28 contra o Palmeiras, mas além disso tem o Mundial de Clubes, né, que é daqui a 20 dias. Então fica aquela sensação de que não mexe muito para não estragar o que deu certo no ano passado, que fez com que o Flamengo conseguisse vencer a Libertadores e também a Copa do Brasil.
Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Não dá pra você esperar que o Vitor Pereira vai chegar pra dar continuidade ao trabalho do Dorival. Mas teve problema na decisão da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Ganhou, porque tem um elenco incrível que resolve individualmente. Exatamente. Vale a gente... Mas eu nunca gente, perco isso de vista, né? Ele não está mexendo em nada. O time é o mesmo. O Rodinei foi vendido, ele botou o Varela. Então o Gerson. O João, ele não está mexendo em nada, ele só mexeu no segundo tempo, cara. É a experiência, fala com ele. Tem uma mudançazinha, que eu não sei se vocês estão percebendo isso também, pode ser só o começo, que ele mexeu um pouquinho no Arrascaeta, né? Que com o Dorival era quase um trio de ataque. O Arrascaeta por trás do Pedro e do Gabigol. E aí, na hora de marcar, muitas vezes até o Pedro voltava mais pela esquerda, o Arrascaeta tinha mais liberdade. Agora o Arrascaeta joga pela esquerda. Não tem mais o Lozano. Everton Ribeiro joga pela direita. E jogou muito com o Varela, né? Tentou muito jogar com o Varela ontem, né? Quando volta e o Flamengo faz as duas linhas de 4, né? Outro time tem a bola e entra, o Arrascaeta tá marcando pelo lado esquerdo. Tá ficando Pedro e Gabigol lá na frente. Isso não acontecia tanto o ano passado. E aí é um teste que ele está fazendo. O próprio Arrascaeta às vezes não jogava no Uruguai, a gente que conhece ele aqui do Brasil, né, Cruzeiro, Flamengo, fala, cara, como é que esse cara não está jogando no Uruguai? Muito era por causa disso, porque lá às vezes ele jogava pelo lado esquerdo e não entregava tanto, principalmente na hora da marcação. E aí o Vitor Pereira está tentando isso, eu vi nesses dois jogos, que é o Arrascaeta mais pela esquerda, e isso não influi só na hora de marcar, né? Também quando o Flamengo recupera a bola, ele está mais longe, né? Ele está mais longe lá dos dois do ataque. Então é algo que ele está testando, vamos ver se dá certo. Eu, particularmente, gosto muito do Arrascaeta ali colado, aquele 10, quase um segundo atacante chegando, mas entendo que na hora da marcação você acaba perdendo um pouquinho também. Eu acho que essa pode ser talvez a grande mudança do Vitor Pereira nesse começo, para a gente ver se vai dar certo ou não. Vamos ouvir então o Vitor Pereira, né? O que ele falou depois desse jogo, as explicações que ele deu. Já garantiu que mesmo cansados os jogadores ele vai repetir o time principal para a próxima partida contra o Nova Iguaçu, e também explicou, né, essa polêmica, se é que a gente pode chamar de polêmica, né, do Marinho na lateral esquerda. Mas ele explicou por que ele botou o Marinho na lateral esquerda. 13 minutos. Vamos ver o que disse o Vitor Pereira. Vamos ter que jogar e que para adquirirmos ritmo, não é? para adquirirmos quilómetros nas pernas, não é? Tempo de jogo, porque depois aí sim, aí vou ter que desacelerar para chegar fresco ao Palmeiras. Portanto, o próximo jogo vai ser jogado pela equipa principal, não há dúvida nenhuma, pelos jogadores, mesmo cansados, têm que jogar na mesma. Relativamente ao Marinho na esquerda, pelo facto do Filipe Luís estar fora, pelo facto do Ayrton parecer-me que estava ainda com dificuldades, e para evitar a lesão do Ayrton, optamos por jogar com o Marinho bem aberto, é rápido, para tirar cruzamentos, e ele tentou fazer bem, não é? Tentou fazer bem. Neste momento estamos condicionados porque o Filipe Luís não está. E aí ele termina falando ali, né, que até o Conrado lembrou muito bem, ele não tem o Filipe Luís ainda, né, que está se recuperando da lesão do ano passado. E, enfim... Ele teria que fazer uma improvisação de qualquer maneira. Ele teria que fazer uma improvisação. Pulgar é um jogador que já não tem velocidade para o lado. Acho que como estava empatando 0-0, ele falou, vou botar o Marinho ali, mas para o cara atacar, né? Mas, enfim, não vai... Isso provavelmente não vai acontecer durante a temporada, acho que é por causa da ausência do Filipe Luís, não tinha outro ali, né? E aí ele provavelmente também queria poupar o Ayrton Lucas, que é um cara que, né... chega muito na frente, volta. Acho que se fosse outra situação, ele nem ia mexer, né? O Ayrton Lucas ia ficar o jogo inteiro. E vai precisar do Ayrton Lucas, né? Porque sem o Filipe Luís, precisa muito dele. Aí tem essa questão mesmo de poupar. A gente separou também o campinho do Flamengo, né? Para a gente conseguir ver com mais clareza aí exatamente como começou e como terminou. Então, vamos lá. O Flamengo começou... Como o Lédio disse, né? Praticamente o time base do ano passado, Santos, Varela na vaga do Rodinei, que saiu, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Filipe Luiz machucado ainda, Thiago Maia e o Gerson na do João Gomes, que também não está mais no elenco. Né? Everton Ribeiro com o Arrascaeta. Aqui o Arrascaeta está... Everton Ribeiro na direita e o Arrascaeta na esquerda, mas os dois meias. Lá na frente o Pedro e o Gabigol. E aí ao lado a gente tem o Flamengo como terminou a partida. Que a gente tem Santos, o Mateuzinho entrou na direita, o Marinho na lateral esquerda, aí entraram também o Matheus França, que está lá no meio,
e o Mateusão com também o Everton Cebolinha. O Mateusão, ele botou no final já para ter uma possibilidade a mais, entendeu? Não tem nada a ver com a substituição do Pedro. A substituição do Pedro foi uma questão de precaução. E a outra questão, o Ayrton Lucas provavelmente vai chegar em dezembro, a gente vai olhar os números do Ayrton Lucas, a gente vai notar que ele vai ter jogado mais do que o Felipe Luiz. O Flamengo vai escolher os jogos do Felipe Luiz na temporada. O Ayrton vai jogar mais do que ele. Não estou dizendo que o Ayrton é melhor que ele. Mas por uma questão física, os jogos do Felipe Luiz vão ser escolhidos a dedo. Entendeu? Provavelmente deve ser o último ano de carreira dele, ele quer ser treinador, então ele está nessa transição. Por exemplo, eu acho que contra o Palmeiras, se ele tiver ok, ele joga. Provável que ele jogue. Provável. Mas esse é o jogo que ele vai jogar. Se tiver que jogar um jogo agora, vai ser contra o Palmeiras, e no Mundial. Acho difícil que ele pegue um jogo de estadual até lá. E até também, se jogar contra o Palmeiras, imagina se o primeiro jogo da temporada for justamente o final da Supercopa, voltando de lesão. Eu acho que não sei nem se ele joga contra o Palmeiras mesmo. Porque ele já foi substituído na final da Libertadores também. Vamos ver, né, o que espera aí, o que teremos do Vitor Pereira nesse comecinho aí de temporada, mas sobre essa questão dele ter dito que mesmo cansado vai com os jogadores do time principal ali, o que vocês acham dessa decisão? Ritmo, dele, né? Eu acho que a fisiologia explica um pouco você forçar um pouco mais essa questão física, levar e subir um pouquinho o nível, porque você vai dar ritmo, vai dar entrosamento também para os jogadores e vai deixar com que eles também melhorem a parte física, que eu acho que vai ser determinante aí para esse começo de temporada, não só do Flamengo, né, de todos os clubes, mas eu acho que passa muito por isso aí, né, ritmo e entrosamento, porque se você poupa, você vai descansar os jogadores, mas aí você vai perder um pouco também pegada pensando aí no dia 28. Eu acho que passa um pouco pela fisiologia. É provável, que ele poupe contra o Bangu. Porque há 3 dias, o jogo é sábado, não é domingo, o jogo do Palmeiras. Então, o Bangu é quarta, não sei se terça ou quarta. Agora, Dia 24. 24 é terça, 24 Não, 24 é terça-feira, 24 é terça-feira. Terça, então, provavelmente ele vai poupar contra o Bangu e bote o time alternativo contra o Bangu e guarde o time para o jogo contra o Palmeiras no sábado. Assim como quando voltar do jogo contra o Palmeiras, ele tem um jogo contra o Boa Vista antes de ir para o Mundial. Não sei se ele vai jogar com o time principal contra o Boa Vista, não. E outra coisa, ele reclamou que o time do Madureira faz muita falta. Falta. Bem-vindo ao estadual. É isso aí. É assim que funciona. É assim que vai funcionar. Não é nenhuma novidade. Não tem a menor previsão de Ele acha mudar. que o time vai estar dominando a bola, a galera vai dar um passinho pro lado. Pode passar, senhor. Fica à vontade. Pode passar, senhor. Eu acho que essa questão só ele poderia ter falado um pouquinho mais da arbitragem, claro, mas também que é do futebol brasileiro. Eu acho que teve um excesso, mas faz parte. Se ele estivesse lá treinando Madureira, talvez ele ia falar para bater até um pouquinho mais. Então, faz parte, amigo. E conhece também, né? Porque o Vitor Pereira já estava no futebol brasileiro a última temporada, que a gente tem o estadual não só no Rio, né? Mas... Os pequenos de São Paulo, que não são tão pequenos assim, eles jogam mais, né? Sim. Tem mais time, né? Mais dinheiro para tem mais time. Muitos disputam a Série B, né? É diferente. Uma Série B, Série estadual D. muito mais forte. É outro nível, cara. É outra competição. E o Palmeiras tem uma agenda também bem interessante até a Supercopa, porque tem Botafogo, tem um clássico... E tem o Ituano. Ituano, Botafogo e tem um clássico no meio também. Que é um jogo clássico contra o São Paulo. Acho que é contra o São Paulo, sim. São Paulo joga mesmo. todos os Botafogo de Ribeirão Preto, depois São Paulo, no Allianz, e aí depois o Ituano, que acabou de quase subir para a Série A, né? E acabei de comentar ontem o jogo do Ituano, é um time bem parecido da última temporada. É bem parecido mesmo. A gente tem aí a agenda do Palmeiras. O Seleção Sport TV, meus amigos, é assim, ó. Pintou assunto, trabalhando, hein, Miguel? Fala sério, hein? Tem que Nossa, respeitar. tá honrando aí o nosso diretor, hein? Tá aí a agenda do Palmeiras, ó, tá dia leve. 19. Por que será que o Miguel tá leve no mês de janeiro, hein? Caramba. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Ele vai ficando nervoso a partir de março. Março que o negócio pega, né? Março não, fevereiro ele já Uma fica tabelinha nervoso. que fizeram pro São Paulo em 2 finais de semana. Pois Um jogo contra o São Paulo, Vai Palmeiras, pegar outro contra o Corinthians. Tá bem, Rogério São Ceni Paulo. falará sobre isso. Certeza. Pensei que eu tinha olhado errado a minha tabela aqui, mas não, são 2 clássicos seguidos. Muito bem.
Falamos de Corinthians e Flamengo, agora demos a agenda do Palmeiras aí. Vamos falar ainda no Campeonato Paulista, falar do Santos, né, que